Olá, estamos começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre conosco neste horário da 1h30 da tarde, conferindo aqui com a gente as personalidades da região, né? As pessoas que têm sempre um conteúdo importante para passar a você, debatendo conosco aqui no Ponto de Vista, né? Os principais temas, os assuntos importantes, o dia a dia aqui da cidade, da região e, claro, sempre com os temas importantes do país também. São Vicente em pauta nesta edição do Ponto de Vista. Primeiros 100 dias aqui da nova administração, os problemas, as dificuldades, não é? O que já vai sendo feito de importante neste começo de nova administração e nada melhor que o prefeito Pedro Gouveia para estar conosco para falar sobre tudo isso e muito mais aqui durante o Ponto de Vista. Prefeito, prazer recebê-lo, tudo bem? Prazer é nosso, né? Fico feliz de poder estar aqui falando desses 100 dias de governo na cidade de São Vicente, onde nós temos aí grandes perspectivas de um governo promissor, de dias melhores para cada um dos cidadãos vicentinos. Muito bom. Fernando Chagas retoma aqui a sua participação depois de um longo e tenebroso inverno. Na verdade, era um longo e tenebroso verão, né? Distante aqui da gente. Justamente por isso. Pois é. Está de volta aqui conosco. Tudo bem, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço aos telespectadores, né? Esse início de ano foi realmente um ano bem difícil, né? Então a prefeitura de uma certa forma tomou nosso tempo, mas agora já tudo resolvido, estamos de volta aí para aquele bate-papo gostoso aqui com vocês e com os telespectadores. Muito bem, e o Marcos Santana lá na ponta, conferindo a sua participação e o nosso espaço nas redes sociais. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial a você que nos acompanha ao vivo no Ponto de Vista. Convido você a participar do programa, na sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Bom, você que está na reprise, uma boa noite para você, com certeza, né? Não vou falar nada de futebol aqui no programa, tá certo? Não é um dia muito bom. Com respeito aqui aos meus amigos que estão aqui na mesa participando conosco, vamos falar de coisas importantes, não é? O prefeito tem aí acompanhado, evidentemente, toda essa crise política. Na última vez que esteve aqui conosco também fez um comentário importante a respeito disso. São Vicente sofre com esse momento difícil que passa o país, Santos, a região inteira, o país todo, não é? Com muita dificuldade, estados aí devendo salários, quebrados completamente, número gigantesco de cidades, prefeituras com muitas dificuldades. Então aí colocadas reformas para serem votadas, reforma previdenciária, reforma trabalhista, uma série de questões, né? O prefeito de Santos esteve aqui na terça-feira, o Pedro, e falou que vai tentar enfrentar aí esses problemas crônicos que existem aqui na cidade, que coisas só acontecem na cidade, na prefeitura de Santos, ele disse aqui, né? Essa questão de incorporação, uma série de coisas que levantam lá o custo do município num momento de extrema dificuldade, de crise profunda. E ainda tem essa situação política, né? Caixa 2, campanha, enfim. Até onde vamos, né? Até onde suportamos, essa coisa toda? Não suportamos mais, Boturão. É necessário que nós, né, consigamos imprimir um novo ritmo dentro da administração pública. Administrar com responsabilidade, com coerência e acabar com aquele paternalismo. Administrar como de fato tem que ser administrado. Ficar fazendo benemerência com o chapéu dos outros é fácil. Então a gente precisa ter a responsabilidade de conduzir a cidade de uma maneira, né, responsável, de uma maneira que a gente consiga fazer com que todos esses problemas que sempre existiram na administração pública terminem, acabem e a gente consiga dar um novo ritmo para aquilo que precisa ser feito nas cidades. Muito bem. Chagas está avaliando, claro, de perto, sempre atento a tudo isso que está acontecendo pelo país afora. Fica aí o questionamento, né? Agora Caixa 2 de campanha, as delações da Odebrecht, vem outras delações por aí. E tudo isso atrapalha, sem dúvida nenhuma, o andamento do país, né? Não, a questão econômica hoje está muito vinculada à questão política. Enquanto nós não resolvemos esse problema político que deve se alongar com a delação do fim do mundo, né? A economia não vai andar. Inclusive, no dia de ontem, o dólar já subiu e a bolsa caiu. Tem problemas externos? Tem, mas fundamentalmente porque a política está impedindo que a economia ande. E quando eu digo economia, começa na União,
passa pelos estados e termina no município. Até eu brinquei no início do programa, né? Foram 3 meses muito difíceis, não só para a Prefeitura de Santos, para todas as prefeituras, os 3 meses bons para as prefeituras, né? Que vem uma arrecadação boa. Normalmente, né? Que vem uma arrecadação boa do IPTU e do IPVA. Esse ano teve uma queda. O prefeito vai saber disso. Só em Santos, o ICMS, que afeta mais a Prefeitura de São Vicente do que de Santos. Em fevereiro, o ICMS teve uma queda real de 40%. ICMS, comparando fevereiro de 2016 e fevereiro de 2007, teve uma queda de 40%. Santos, que tem arrecadação própria, não depende tanto. Imagina São Vicente. E São Vicente tem um problema também muito grave, os restos a pagar, que são dívidas deixadas pelos prefeitos anteriores e que ele vai ter que honrar, e com uma queda de arrecadação, uma despesa no mínimo constante, se não aumenta, e ainda um passivo muito grande. Então, o momento que os municípios têm que realmente fazer aquilo que muita gente não gosta de fazer, ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? Inicialmente, cortar despesas, prefeito, e depois, na medida do possível, aumentar a receita sem aumentar a carga tributária. Isso é muito difícil. O prefeito de São Vicente vai estar passando isso e, principalmente, com a queda da arrecadação no Brasil, afeta ICMS e São Vicente. Afeta também o FPM, diferentemente de Santos. Então, o prefeito de São Vicente vai ter uma tarefa árdua, né? Não só de 3 meses, de 4 descascando aí esse abacaxi, essa encrenca toda. Agora, só para a gente encerrar essa questão nacional, entrar mais especificamente aí nos temas ligados à cidade, à administração aqui do Pedro Gouveia, o presidente Temer fez um café da manhã, né? E falou que o judiciário tem que trabalhar, tem que agir e que o governo tem que seguir em frente, com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, sim, colado aqui, né? Lado a lado, né? Como quem diz, ó, tá comigo e comigo vai continuar. Isso não é uma coisa fora de propósito? São 8 ministros, né? Ministros. Na lista do ministro Fachin, né? É mais fácil. Boturão, e não pressionar o presidente, deixar o presidente à vontade, sossegado, para continuar governando, sem que o presidente tenha necessidade de canetar essa gente toda. A gente entrega uma carta, fala, presidente, estamos saindo, estamos na lista do homem, enfim, fica mais fácil para o governo, né? Eu vi uma entrevista ontem no programa do Dávila, na Globo News, com o deputado do Rio de Janeiro, da Rede, extremamente... Molon, Alexandre Molon? Não, é extremamente antigo, muito respeitado, né, no Rio e no Congresso Nacional. Não, Chico, do Rede. Do Rede Solidariedade. Bom, eu vou lembrar. Miro Teixeira. Miro Teixeira é uma figura muito respeitada, enfim, ele disse isso, o que está acontecendo, para nós da oposição, é ótimo. É tranquilo, tudo que vier do governo a gente rebate. Está cheio de cara aí que não tem condição de nada, esse governo não pode... Não tem moral para absolutamente nada. Não tem legitimidade. Não tem legitimidade, não tem moral. Está cheio de cara aí na lista do Fachin, enfim, cheio de ministros protegidos pelo presidente. Não é mais fácil, não é o melhor para a situação, entregar a carta e todos se afastarem do... Sei lá. Boturão. Só um detalhe, que é o seguinte, o Boturão falou muito bem que a lista da Odebrecht, do Fachin agora, está repleta de ministros. E o atual presidente, que está presidente, só não está... Porque é presidente. Porque é presidente, porque também estaria. Tem imunidade pelo cargo, o que de fato a gente entende que seria extremamente prudente ser feito, é óbvio que a situação do presidente difícil. É uma saia justa lá que eu não gostaria de estar no lugar dele. Está virando quase Sarney, né? É verdade, mas é necessário também que se faça logo com que todas essas pessoas que hoje estão sendo investigadas a justiça acelere esses processos para também não ficar esse negócio pairando uma dúvida, uma nuvem negra sobre o país, aí a economia não anda, absolutamente nada é feito porque tem que esperar e aí não sai de onde tinha que sair. Então, se a justiça ela for rápida, se acelerar todos esses processos, eu tenho certeza que isso seria muito mais positivo do que a gente também ficar jogando na expectativa. Porque às vezes também a pessoa está sendo investigada, mas talvez possa não ter, não é verdade, culpa no cartório. Então acho que a gente precisa de fato fazer com que a justiça acelere também esses processos. Mas aí tem 2 pontos, né, prefeito? Primeiro, o STF não tem pernas. Inclusive, aqueles que forem reeleitos... Está criando uma força-tarefa, Isso, né? Mas mesmo assim, aqueles que forem reeleitos, por isso a lista fechada.
para conseguir que esses que estão no Congresso sejam reeleitos, porque as penas vão prescrever. A Justiça do Paraná é mais rápida, mas mesmo assim, com tantos denunciados, aqueles que não forem reeleitos, eles vão cair na Justiça Federal do Paraná. E vai tornar, que são tantos, vai tornar também a Justiça do Paraná mais lenta, a Justiça Federal. E quanto ao que o Boturão falou, eu acredito que até ele, se pedir, o Eliseu Padilha pede a exoneração. Mas, os 8. Mas principalmente o Eliseu Padilha, Boturão, se pedir, acaba o governo dele. Porque toda articulação, Executivo e Congresso Nacional, quem está fazendo é Eliseu Padilha. E pela experiência que tem, claro. Ele não tem mais ninguém. E se não passar minimamente essa reforma, que eu estou achando difícil essa reforma da Previdência passar, se essa reforma da Previdência passar ou passar um remendo... Depende como vai passar também, né? Também. Depende como vai passar também. Governo... Passar, ela passa. O problema é como ela vai passar. O remendo já tem, né? Vão ter muitos ainda, a surpresinha, né? Todo dia tu tem uma surpresinha, né? O governo vai virar Sarney. Aí os investimentos retraem, porque mostra que o governo acabou. E nós vamos ficar patinando um ano e meio, de novo. Eu acho que o governo acabou, lamentavelmente. Né? Perturbando a economia. Esperando chegar às próximas eleições. 8 ministros, 9 ministros suspeitos e ainda todo mundo escancarando aí publicamente tudo aquilo que o próprio Santana acabou de reforçar aqui, que o presidente só não está na lista por ser presidente da República, né? Só pode ser processado, enfim, por aquilo que ele cometer, pelos atos dele no cargo de presidente. Quando ele se deixar a presidência, aí sim. Tem um jornalzinho aqui. Só para encerrar esse assunto, Boturão, e o curioso que esse cenário de caos no governo, eu acho que abre caminho para uma candidatura meio que outsider dentro do governo. Com certeza. Que é o do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, porque pelo menos na parte dele ali, ele vem apresentando resultados. É a garantia hoje do governo. A inflação caindo. Você me lembrou uma pergunta interessante. Né? Quer dizer, ele não está na Lava Jato, ele vai nessa toada aí de que ele também não é um político de carreira, que ele é um executivo bem-sucedido e assim por diante. Então, daqui a um ano mais ou menos, eu acho que ele vai colocar o nome dele, entre aspas, à disposição, inclusive pelo PMDB. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu provoquei o prefeito de Santos na terça-feira sobre isso, provocar aqui o Pedro Gouveia também. Sobre essa figura aí que está explodindo na mídia nacional, que é o prefeito de São Paulo, né? Como é que você vê João Dória? Veja, um craque na mídia. Na política ainda... Marqueteiro, é um craque na comunicação, é brilhante. É verdade. Agora, na administração pública, os resultados vão ter que aparecer ao longo do tempo. É muito cedo, muito precoce, para a gente em 100 dias, 110 dias aí, a gente fazer uma avaliação de um governante de uma cidade tão importante como a cidade de São Paulo. Então, assim, o tempo vai, de fato, mostrar se tudo aquilo que ele tem feito, né, vai surtir o efeito, os resultados necessários aí que a população espera. Sabe o que me preocupa? É esse outsider. Esse outsider pode vir da televisão. Isso é muito preocupante. Pode vir do empresariado e pode vir de qualquer lugar. O Dória não é tão outsider assim, né? Sim. Porque ele é tucano desde a fundação. Ele foi secretário municipal do Mário Covas, em São Paulo, na prefeitura, enfim. Eu vi um apresentador tem uma certa história. de televisão que dá casa para as pessoas, ou reforma casa das pessoas. Reforma o carro. Reforma o carro. O próprio... É verdade. Vocês estão falando do... Luciano Huck. São pessoas que, obviamente... Também tem a mescla disso aí, de empresário com artista de televisão, que é o Justus. Empresário e homem de televisão é o Dória. Começa e o Justus é uma mistura disso uma tudo, especulação muito grande e uma especulação muito perigosa. Uma especulação que muitas vezes, né, as pessoas entram nessa onda e a gente acaba, né, comprometendo, né, todo um país, todo um projeto de país por conta disso. Hoje as pessoas estão procurando um salvador da pátria. As pessoas querem isso, porque a política está esgotada, não é verdade? Por isso que nós iniciamos aqui no programa falando, né, que precisa ter pulso firme, precisa, de fato, quem governa mostrar que a velha política não tem mais espaço, que a gente precisa fazer as correções, tem que botar o dedo na ferida, não dá mais para ficar fazendo aqui bondade. A gente precisa, de fato, né, encarar os problemas, buscar soluções com criatividade, com ousadia e com a responsabilidade de um governante. Vou mostrar aqui, então, né, eu falei no começo dos 100 dias do governo aqui
do Pedro Gouveia em São Vicente. Ele traz aqui um jornal aqui mostrando, fazendo um balanço, 100 dias, 100 dias finais da reconstrução de São Vicente, né? E uma situação importante que está aqui na linha fina abaixo. São Vicente sai do CADIM, que é o cadastro de inadimplente. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Super importante. Muita gente não compreende, né? O que é que significa isso? E poderá, então, receber investimentos até do Estado, do da Estado, União, isso, do né? Estado. Até porque nós saímos, né, do CADIM do Estado, que é o cadastro de inadimplentes, né? São as cidades aí mal pagadoras, é como se fosse o SPC, né? O Serasa da pessoa física. Mais fácil você e explicar aí assim. as pessoas, elas ficam impedidas de ter crédito. E a cidade de São Vicente não tinha mais esse crédito. Então nós conseguimos negociar todas essas dívidas com o governo do Estado na Sabesp, que era uma dívida muito grande, 40 milhões nós tínhamos de dívida. Negociamos com o DAD, que é o Departamento das Instâncias Balneárias, né, vinculado à Secretaria do Estado do Turismo, Casa Civil. Tinham várias pendências que nós conseguimos resolver, fazer esse parcelamento. Estamos hoje em dia, hoje nós temos aí o CADIM estadual liberado. Agora nós estamos buscando também resolver umas pendências em nível federal, para que a gente possa ter a CND, a CRP, que são outras certidões importantes para nós buscarmos investimentos do governo federal, para que a gente consiga liberar esses créditos para a cidade. Fruto disso, nós já conseguimos aí fazer com que alguns convênios que nós tínhamos com o governo do Estado voltem a andar, voltem a caminhar. Dessa forma, a gente já está conseguindo aí trazer para a cidade de São Vicente esses investimentos, fazer com que esses convênios andem. Nós tínhamos cerca de 120 convênios que estavam travados, que eram convênios importantes, que a partir de agora a gente tem que correr para fazer um trabalho com toda a nossa equipe para não perder os prazos, porque todos esses convênios eles têm prazo. Então, tem alguns que já estão finalizando esses prazos, a gente está correndo para conseguir ampliar esses prazos e não perder esses recursos. E dessa forma, a gente trazer esse dinheiro para a cidade de São Vicente para que a gente possa fazer obras importantes, que a gente possa dar seguimento em obras como a do canal, que nós temos da bacia do Catiapuã, das obras de pavimentação da cidade, que já começamos, voltamos a pavimentar algumas ruas na área continental, repavimentação, enfim, obras importantes de habitação, que a gente também está entregando agora em julho, o Conjunto Tancredo Neves, com 1.120 unidades. Vamos entregar também no Penedo Primavera, são ali 280 unidades. Então, tudo isso fortalece o nosso compromisso com a cidade de São Vicente a partir do momento que a gente tem crédito, que a gente tem credibilidade junto ao governo do Estado e ao governo federal. A regularidade fiscal é importante, telespectador. Primeiro, de um lado, conseguir operações de crédito, financiamentos e empréstimos para investimento em infraestrutura, para garantir a melhoria da cidade a longo prazo. Essa questão do CADIM, só para o pessoal entender melhor, não envolve aqueles repasses obrigatórios, saúde, educação, isso não, né? São os convênios, que é aí que eu ia falar. Do outro lado, os convênios são super importantes para as áreas sociais. Você tem uma regularidade fiscal, você investe na cidade com operações de crédito, e de outro lado, que não são as obrigatórias, são os convênios que são voluntários, que você faz com os estados, com o Estado e com a União, para ter recursos para as áreas sociais. É fundamental ter essa regularidade. Muito importante. Prefeito, só uma dúvida. O senhor falou que fez uma série de renegociações, entre elas com a Sabesp. No caso aí, a Prefeitura de São Vicente, que devia a Sabesp. No governo anterior, o seu antecessor, o Billy, ele disse que tentava uma repactuação do contrato que a Sabesp tem com a Prefeitura nos moldes do que o prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa, conseguiu, muito vantajoso para a cidade, né? Ele conseguiu renovar o contrato e ainda conseguiu receber uma boa quantidade de recursos ainda em retorno, né? E o Billy, naquela época, falava que só não conseguia fazer o acordo porque teria uma ingerência do Márcio França, que estaria sabotando ele e, consequentemente, a cidade, né? Por isso ele não conseguia fazer essa repactuação, essa negociação muito importante para o cidadão de São Vicente. Eu queria saber do senhor se o senhor está tendo essa negociação com a Sabesp com relação ao contrato de prestação de serviço dessa empresa no município e se tem alguma perspectiva de chegar a uma conclusão positiva para o morador de São Vicente. Quando entra o Márcio França, desde o outro programa, né, que a gente tinha aqui na casa, eu sempre faço questão de fazer uma
uma lembrança a todos, né, que lembram dessa coisa, que faz essa comparação, né? O Billy foi prefeito 4 anos. Os 2 primeiros anos, o Márcio era deputado. Não tinha caneta na mão, não tinha nada disso, né? Tinha projetos. Pelo contrário, dinheiro, tinham emendas dele que não foram utilizadas e que eu estou indo buscar. Então, nós estamos indo buscar cada centavo, né, que a cidade tem de direito. Metade do governo do Billy é que ele pode, né, tentar atribuir alguma coisa, alguma ingerência do Márcio e tal. Eu, sinceramente, não acredito, mas o prefeito está aí para explicar essa situação. O maior argumento do incompetente é a desculpa, é arrumar alguma desculpa. Então, eu não vou levar em consideração o que ele falava. Agora, em relação à Sabesp, eu não assinei contrato. Também não concordo. Quero uma boa negociação com a Sabesp, quero uma boa negociação para a cidade de São Vicente. Agora, não é por isso que eu vou deixar de pagar minhas contas e me prejudicar a cidade, porque as contas não estão sendo pagas. Existiam cerca de 7.500 pendências com a Sabesp, de contas vencidas, de contas em atraso, que totalizavam 40 milhões. Fui lá, negociei em 360 vezes, consegui 6 meses de carência, conseguimos fazer ainda com que a cidade entre no PURA, que é um benefício que as cidades que estão em dia com a Sabesp, elas conseguem, que é 50% de desconto nas contas, né, do mês a mês. Então a gente conseguiu uma série de benefícios, mas o contrato eu não assinei, porque eu não concordo também só ir lá assinar e não receber nenhum benefício em infraestrutura, em recursos para a cidade. Na hora que a gente conseguir acertar os ponteiros nesse sentido, a gente assina contrato, não tem problema nenhum. Mas isso tem que ser mérito do prefeito, de ir e negociar e conseguir esses resultados positivos. Não é do vice-governador, do governador. Nós que precisamos correr atrás e resolver os nossos problemas. E os outros problemas, por que não foram resolvidos? Com Casa Civil, com Secretaria de Turismo do Estado. Tudo isso a gente precisou colocar a nossa equipe empenhada, debruçada, para conseguir os resultados que a gente conseguiu. E em 100 dias saímos do cadinho. Vale a pena a gente aqui falar, existiam 7 creches na cidade de São Vicente, desde o governo do Tércio, que eram para ser entregues. Essas creches, elas simplesmente, nos últimos 4 anos, ficaram abandonadas. Foram denunciadas várias vezes, eu, enquanto vereador, denunciei muitas vezes essas creches abandonadas. Já voltamos à obra de 3 dessas 7 creches, com previsão de entrega para novembro, dezembro desse ano. Para 2018, a gente já inaugurar essas 3 creches pelo menos. As outras 4, ontem nós tivemos 2 secretários que foram a Brasília, no FNDE, para poder liberar essas outras 4 para a gente dar andamento, fazer a licitação e botar elas para andarem também. Quero entregar todas essas creches para a população de São Vicente. Há 20 anos não se constrói um prédio da educação dentro do município. Para o ano que vem a gente já está programando entregar pelo menos 3 prédios novos, cada um com capacidade de 250, 300 crianças que vão poder estar estudando num local decente, num local com condições delas estarem ali no seu dia a dia aprendendo. Ainda com relação à Sabesp, só para fechar esse bloco aqui, a Sabesp é uma excelente empresa, extraordinária empresa, né? É uma empresa de capital misto, não é? Governo do Estado, mas tem capital privado também. Uma SA. Bolsa, uma SA, né? Hoje. Mas tem ação na Bolsa de Nova York. Ação de Bolsa de Nova York, uma empresa fantástica, mas ela quando terceiriza, quarteiriza os trabalhos dela, deixa um monte de porcaria espalhada pelas cidades da região, Santos, Cubatão, Praia Grande, daí São Vicente, evidentemente, não é exceção. Então tem que tomar mesmo certos... Dentro dessa discussão mesmo, Boturão, a gente, né, colocou a eles até a possibilidade para que eles contratem a Codesave, que é uma empresa que nós temos no município, né, que a maior acionista é a Prefeitura de São Vicente, para que eles contratem a Codesave e a Codesave faça esses serviços aí que eles acabam passando por uma série de empresas que não têm compromisso com a cidade e deixa as ruas todas esburacadas. Vamos então para o intervalo, a gente retoma a sequência aqui do Ponto de Vista daqui a pouquinho. Até já.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Unisanta oferece mestrados inéditos recomendados pela CAPES e com professores altamente capacitados. Mestrado em Engenharia Mecânica, Ecologia, Direito da Saúde e agora Auditoria Ambiental. Aproveite descontos especiais e financiamento. Inscrições e informações www.unisanta.br/mestrado. Universidade Santa Cecília. Excelência em pós-graduação. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui se aprende fazendo em laboratórios específicos, com qualidade comprovada nas avaliações do MEC. Somos talento, somos paixão, somos Unisanta. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. Muito bem, voltamos, sequência aqui do nosso ponto de vista, com o prefeito de São Vicente aqui com a gente, Pedro Gouveia, que é do PMDB, aqui o Chagas e o Santana lá na ponta, já vou abrir com ele. O Pedro encerrou deixando claro que quer um contrato aí da Sabesp com a empresa municipal Codesave, não é? Que é também uma empresa de economia mista, cuja prefeitura é a principal acionista, funciona mais ou menos nos moldes da Prodesan. Então, exatamente, Boturão. O prefeito antecipou o assunto falando da empresa de economia mista de São Vicente. É um assunto que eu gostaria de abordar com o senhor, que em Cubatão nós temos a Cursan, também outra empresa, que está à beira do colapso. Os trabalhadores lá temem até que a empresa encerre as atividades. Na Prodesan também temos uma série de dificuldades. A situação financeira da Prodesan é uma coisa caótica há um bom tempo aí, que ela não consegue fechar as contas. Os empregados também temem o fim da empresa e a perda do emprego. E acho que em São Vicente, a Codesave também tem uma situação não muito confortável também. Eu gostaria de saber do senhor qual que é a situação financeira da Codesave hoje, o que o senhor espera fazer com a empresa e seus funcionários? Olha, a Codesave é uma empresa extremamente importante para a cidade de São Vicente, para o desenvolvimento, para o crescimento da cidade. Todos os cantos da cidade, onde você vê um trabalhador, a Codesave se faz presente. Nós temos lá cerca de 1.000 funcionários. Não dá para a gente hoje, no estado econômico que o país vive, que as cidades vivem, a gente pensar em fechar a Codesave. Então nós estamos fazendo um estudo de viabilidade para poder manter a Codesave saudável. A gente está fazendo esse levantamento desde o início do ano. Nós temos lá o Ricardo Ornô, que é o presidente, nós temos o Marcelo Rocha, que é o nosso superintendente, o Júnior também, que faz um trabalho brilhante com os homens na rua. Então, toda a equipe que nós temos lá está criando condições da gente tornar ela saudável economicamente. Hoje, tudo que estava para trás, atrasado com funcionalismo dentro da Codesave, a gente está colocando em dia. Existiam aí, como última pendência, questões de férias com os trabalhadores da Codesave. Nós já estamos aí todo mês liberando um lote de férias atrasadas, então a gente está colocando em dia as condições da Codesave. Mas nós temos lá uma dívida gigante e a gente precisa encontrar caminhos para pagar essa dívida, com parcelamentos, com negociações. Isso tudo leva prazo, leva um tempo, mas a gente tem certeza que a gente vai conseguir, ao longo dos próximos anos, tornar a Codesave uma empresa viável, uma empresa saudável financeiramente. Prefeito, como o Santana falou, né? A Codesave, a Prodesan tem problema. Não é só a Codesave, a Prodesan que tem problema. Hoje o município, de uma certa forma, tem problema. Como eu já disse no início do programa, tem que fazer ajuste. Ajuste na Prodesan, ajuste na Codesave, ajuste na Cursan.
mas também, fundamentalmente, ajustes na prefeitura. Eu até falei, precisa aumentar tributos, sem aumentar a carga tributária. Situação financeira da prefeitura... Precisa aumentar tributos? Arrecadação. Arrecadar mais sem aumentar... Arrecadar mais sem aumentar tributos. Agora, o susto aqui agora quase cair da cadeia. Falei, ué. O governo federal vai aumentar tributos, isso vai. Isso o governo federal vai aumentar. Os municípios não têm espaço para aumentar tributo. O que vai aumentar a arrecadação se aumentar tributo. Desculpe a colocação, é aumentar a arrecadação se aumentar tributo. Agora o governo federal vai aumentar tributo. Passados esses 3 meses, prefeito, que em tese seriam bons para a prefeitura e não foram tão bons assim. Situação financeira, a partir de abril, para a prefeitura de São Vicente. É preocupante, né? Nós temos aí nos preocupado muito, né? Nós temos lá a secretária da Fazenda, a Miriam, que é uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito. Nós temos dado bastante liberdade para ela. Primeira coisa que nós fizemos nesses 3 meses, enxugamos tudo aquilo que era possível enxugar dentro da prefeitura. Fechamos todas as torneiras do desperdício, devolvendo muitos imóveis que estavam alugados, que não havia necessidade. Dessa forma, a gente está conseguindo fazer uma grande economia. Mas, óbvio que nós sabemos que esses 3 meses são 3 meses generosos dentro do orçamento do município. Daqui para frente, nós temos que sempre estar com o olho lá na frente para que a gente tome os devidos cuidados, para que a gente não perca a mão. Então, a gente sempre tem falado da prioridade, que é cuidar do funcionalismo, manter o salário pago em dia, com todos os seus benefícios. Nós conseguimos aí fazer algumas negociações importantes com o funcionalismo. Entramos na prefeitura com 13º salário de dezembro atrasado, férias de 2015... para cá não eram pagas para o funcionalismo. Nós tínhamos indenizações de funcionários que aposentavam desde 2014 que não eram pagas. Tudo isso a gente está colocando em dia gradativamente, a gente está conseguindo pagar, a gente está mostrando para o servidor que nós temos um grande respeito por eles, que nós somos parceiros, temos feito um diálogo permanente de reuniões quinzenais com o Sindicato dos Professores, com o Sindicato Geral, apresentando os números de arrecadação. Hoje a gente fica nessa briga, muitas vezes, da questão de que o funcionalismo quer aumento, de fato, merecem, precisam, mas a gente tem que ter a responsabilidade, que se a gente dá um aumento hoje, que a gente depois não vai conseguir pagar, não adianta nada. Hoje a cidade de São Vicente, ela compromete 59,8% do seu orçamento com folha de pagamento. A gente está absurdamente estourado, exatamente, absurdamente estourado dentro do limite prudencial. Então a gente precisa fazer essas correções e a gente está fazendo um jogo de transparência com o funcionalismo, com toda a população, mostrando as nossas reais condições. Não dá para a gente querer dar o passo maior. Eu gostaria muito de dar aumento. Dar aumento, com certeza, é a maior proeza hoje de um administrador público, mas para fazer isso tem que ter responsabilidade. E a gente volta ao início da nossa conversa. Tem que governar com responsabilidade. Se não governar com responsabilidade hoje, a gente não chega até o final do ano. A gente vai chegar no final do ano devendo salário, devendo fornecedor, prestador de serviço e a cidade parada, a cidade e o caos. Então a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está fazendo hoje para a gente poder ter uma gestão tranquila, uma gestão minimamente que dê a segurança para o munícipe e para o trabalhador, para o funcionalismo, de que eles vão ter suas contas, todas elas pagas em dia pela prefeitura. Não tem jeito, a situação é difícil, 59%, da folha comprometida com o funcionalismo, realmente... E baixar esse número é difícil, prefeito. É muito difícil. Precisa que a arrecadação suba. Tem que aumentar a arrecadação. Agora, como a gente aumenta a arrecadação? A gente não pode mexer nas questões tributárias dentro do município. O que a gente tem que fazer, aí não é uma briga de São Vicente, é uma briga de todos os municípios, a gente toda vez vê o governo federal aumentar tributos. Mas a gente nunca vê o governo federal ampliar os repasses para os municípios. Cada vez mais eles cortam e tiram dos municípios. Eles fazem o contrário. Eles fazem o contrário. Eles aumentam as contribuições sociais, que não são divididas com os estados e municípios, e diminui os impostos. As desonerações, IPI, por exemplo, essas desonerações foram feitas em tributos que passam para os municípios. Quem sofre é o município. É o município que aumenta a sua despesa, aumenta a demanda. Exatamente. E num momento como hoje, prefeito, principalmente a cidade de São Vicente, que é bastante carente, aumenta a renda familiar, mesmo aquele que está empregado, a renda familiar cai, porque ele não está tendo aumento real nem na inflação, quando ele não está desempregado. E ele vai buscar
o quê? A escola pública do município. Sim. Ele vai buscar o quê? A saúde pública do município. Então a despesa aumenta e a receita cai em virtude dessa queda de rendimento da população, da empresa e também fundamentalmente da economia, que nós já falamos, né? Enquanto a política não resolver, a economia vai ficar parada. Veja o tamanho da rede de ensino de São Vicente, são cerca de 60 mil alunos. É a maior rede de ensino que nós temos no litoral paulista, uma das maiores do estado. Por conta do quê? De que a municipalidade ela depende única e exclusivamente do poder público. Você pegou um gancho agora na educação, eu ia falar sobre outro assunto, nas creches, mas eu emendo um assunto no outro, né? Porque quando você estava, antes da campanha ainda, você participava com a gente aqui do programa anterior, vereador, dava certas cutucadas aí na área da educação, justamente porque a coisa estava indo para um caminho de falimentar, né, da rede de educação de São Vicente, lamentavelmente. Os alunos entravam em turnos, né, das 7 às 9, parece brincadeira. 2 horas de aula? 2 horas de aula, não comiam a merenda, voltavam para casa, os pais não tinham condições de trabalho, tinha que deixar com alguém, ou na rua dificilmente se deixava, no último caso deixavam, né? Fazer o quê? Avó, sei lá o que acontecia, né? Depois entrava a turma das 9 para as 11, 11h30, qualquer coisa assim. Isso você conseguiu realinhar ou ainda existem dificuldades? Ô Turão, eu falo para todo mundo, eu me empolgo com as conquistas da cidade, com tudo aquilo que está acontecendo, mas eu gosto sempre de deixar muito claro que estou com o pé no chão, que sei que precisa ser feito muito mais por São Vicente e quando a gente fala de educação, tenha certeza que o meu compromisso é de melhorar a educação do município e muito. Melhorar a condição de trabalho dos educadores, melhorar a condição do dia a dia dos nossos alunos. Mas nós já reabrimos 26 creches nesses 3 meses aí de governo. Isso logo no primeiro momento. Vamos abrir as creches, reabrir as creches, dar condição de trabalho para elas. Essas creches, elas tinham os seus salários atrasados, nós ainda temos problemas, pendências do passado, mas tudo que é de 2017 está em dia. O que não está em dia são 6 creches, por conta de 60 das nossas creches, 6 estão impedidas pelo Tribunal de Contas de receber repasses públicos. Então a gente está criando uma condição junto com o Tribunal de Contas para que a gente possa fazer o pagamento deles. E eles só não receberam esse último mês, porque todos os meses a gente tem tomado cuidado de fazer com que eles recebam seus salários em dia. Então a gente vai melhorar e muito, a gente vai agora colocar um programa na cidade que é da jornada ampliada. Nós fechamos os ICECOFs e colocamos eles dentro das escolas municipais. Então, através da jornada ampliada, a gente vai cobrir essa lacuna que tinha, que é a questão do ICECOFs. Nós entendíamos que os ICECOFs não eram bem aproveitados, porque os alunos, eles não estavam, eles iriam para o ICECOF se de repente os pais exigissem para eles irem, porque eles saíam da aula, iam para casa, depois eles iam para o SECOF. Então ficava para ele escolher se ele queria ir ou não. Hoje a gente está fazendo a jornada ampliada dentro das escolas, é um programa novo que a gente está trazendo para a cidade, que já vai ao encontro daquilo que fala que o governo federal exige para os municípios, que a partir de 2020 as escolas elas já estejam adequadas na jornada ampliada. Então a gente está avançando muito na educação, as escolas melhoraram, a questão da merenda, da alimentação escolar melhorou bastante. A gente conseguiu esse ano também fazer um convênio com o governo do estado. As 22 escolas do governo do estado, hoje elas recebem alimentação também padronizada, que é a alimentação do município. Então são grandes avanços aí que a gente está conseguindo fazer na cidade. Alguma coisa aí, Santana? Eu vou dar uma passada aqui nas participações. O Luiz Leite, só para registrar, o prefeito já falou sobre a pavimentação, ele até mandou a foto aqui de um carro que o pneu ficou enfiado num buraco. O Alexandre Silva, ele pergunta uma questão específica aqui sobre um concurso que ele fez para inspetor de aluno, mas acho que eu posso passar para a sua assessoria, que é um assunto bem específico aqui. E o Uriel Vilas Boas, ele pergunta que agora que os prefeitos da região têm uma identidade política única, por que não agem em conjunto em busca de soluções regionais? Vamos lá. Primeiro dos buracos é uma luta aí contínua nossa para fazer essas repavimentações, fechar esses buracos, porque causam grandes transtornos. Agora, tudo isso é dinheiro de investimento.
Então, eu confesso aqui que não tenho o dinheiro que eu gostaria de ter para poder fazer todas essas correções. Então, a gente está correndo bastante, a gente está fazendo aí, na medida do possível, essas correções. Hoje eu recebi a notícia que a gente vai conseguir fazer uma pavimentação a partir de segunda-feira, ali na frente do conjunto habitacional Penedo Primavera. A gente vai pegar ali uma extensão de quase que 1 quilômetro de pavimentação que a gente conseguiu negociar junto com a empresa que está fazendo a obra lá. Então, uma conquista importante. Esse é um trecho que tem muitos buracos. Na área continental, nós estamos fazendo aí, essa semana, um mutirão no Humaitá. Nós estamos já programando fazer uma correção de áreas com sextavado no Parque das Bandeiras, no Gleba 2, Vila Matias, a gente está fazendo na Rua 13, na Rua 7, também uma repavimentação para os próximos dias. Hoje começamos a limpeza da área, então tudo isso está sendo feito, mas é bastante difícil. Agora, em relação à pergunta do Uriel, sempre presente no programa, né? Claro. Personagem Ele não tá que aqui. quando não está aqui, ele está acompanhando. Está no sofá. Veja, eu sempre defendi que as soluções precisam ser buscadas em conjunto. A força dos 9 prefeitos, ela é muito maior do que a minha força sozinho, falando lá de maneira isolada. Então, sem sombra de dúvidas, né, trabalhar em conjunto é muito importante. Ainda mais agora que são 9 prefeitos, não que tem da forma como ele colocou, como foi que ele mesma identidade. Uma mesma identidade. Identidades totalmente diferentes, pode ter certeza absoluta disso, mas todos com um desejo muito grande de acertar, com um desejo muito grande de fazer com que a região avance. Então, dessa forma... Todos têm uma proximidade Prefeito, mais ou menos. Com o governador. Mais ou menos que são 8 do PSDB, 7 do PSDB, um do PSB e um do PMDB, mas todos ali muito alinhados ao governador, né? Eu sou o patinho feio aí de tudo, mas... mas sou parceiro federal. Sou parceiro do governo do Estado. Mais parceiro do governo do Estado do que do governo federal, eu acho, viu? Na Assembleia Legislativa, eu acho que o PMDB é base também do governo, não é? É verdade. Não? É oposição, não, né? Não é oposição, não, né? É base. Não, mas independentemente dessa identidade, ou partidária, ideológica, o fundamental é a administração. As 9 cidades têm que pensar juntas. É verdade. As soluções, elas serão metropolitanas. Não dá pra gente pensar em transporte, lixo, saúde, de uma maneira que a gente não pense, né, de forma integrada. Aqueles problemas pontuais mais do verão, enfim, que são as enchentes, né? É verdade. Quando chove muito, Santos, São Vicente, por exemplo, tem que, na minha opinião, acho que tem que estar mais juntas do que nunca. Um break rápido aqui e a gente volta na sequência aqui com o ponto de vista do prefeito de São Vicente. Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Dia 30, no Teatro Municipal de Santos, Emanuel, a luz de Chico Xavier. A amizade desses dois grandes espíritos que estão unidos no infinito do espaço e na eternidade do tempo. Emanuel, a luz de Chico Xavier. Dia 30, no Teatro Municipal, às 6 da tarde. Ingressos na Livraria Pingo de Luz e no compreingressos.com. Realização local, Polaco Produções Teatrais. Apoio, Colégio e Universidade Santa Cecília. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista com o prefeito Pedro Gouveia de São Vicente, aqui o Chagas, o Marcos Santana. O Santana já quer apertar o prefeito aqui, falar de eleições. Pô. Não, na verdade é o seguinte... Acabei de sair de uma, acabou uma. Não é uma pergunta partidária. Deixa bem claro, o Pedro Gouveia não vai ser candidato a nada, hein? É uma questão mais metropolitana do que partidária. É uma questão séria, sim. Porque na verdade é o seguinte, o ano que vem nós teremos eleições para deputados estaduais e federais.
E todos sabemos que a nossa região está subrepresentada diante até do número de habitantes, e também da importância econômica, até social, cultural. A importância da região para o estado de São Paulo está completamente subrepresentada. Temos poucos representantes. Eu queria saber do prefeito, o senhor como uma liderança política, o que o senhor pode fazer, qual a sua estratégia para estimular os eleitores, para conscientizar os eleitores a prestigiarem os candidatos que vão se lançar no ano que vem, a terem compromisso com as bandeiras da região, as questões metropolitanas, limpeza urbana, transporte, saúde, porque muitas vezes as pessoas acabam votando em verdadeiros aventureiros, que vêm aqui só na época da eleição, recebem os votos e depois nunca mais dão as caras aqui. Então eu queria saber do senhor, dentro logicamente dos limites éticos, né, o que o senhor pode fazer para ter esse nível de conscientização dos eleitores? Eu não tenho a menor dificuldade de levantar a bandeira que eu sempre levantei na minha vida. A região precisa estar comprometida com os candidatos da região. Agora, é importante falar que tem muito aventureiro aqui também, viu? Tem muito aventureiro, tem muitas pessoas aí que se colocam como candidatos que são da região que não tem compromisso nenhum com a região, não tem compromisso político nenhum, que nunca pregaram um prego sequer por qualquer cidade da região. São apenas falastrões que se colocam como candidatos aí. Então, a gente, obviamente, que sempre enfatizou a importância de votar nos candidatos da região, para que a gente tenha uma região fortalecida, bem representada. Quando a gente tiver que fazer as brigas, seja no governo do estado, no governo federal, a gente ter esses representantes ao lado da gente. Mas não vamos também sair dando o nosso voto para os aventureiros de plantão da nossa própria região. Prefeito, tem muito aí, prefeito, viu? O senhor falou também dos políticos locais, que são aventureiros. Também tem aquele que é o seguinte: o cara é candidato a vereador, ele sabe que ele tem chance zero de ser deputado federal ou estadual, mas ainda assim, ele coloca o seu nome à disposição apenas para quê? Para fazer aquele marketing pessoal, né? Para deixar o nome fresco na cabeça do eleitor, quando na verdade ele não tem o objetivo de se eleger deputado estadual ou federal. Às vezes alguns dão uma sorte qualquer e acabam conseguindo uma cadeira na Câmara Federal, né? Mas assim, atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Mas a maior parte são esses aventureiros que querem apenas marcar o seu nome junto ao eleitorado e não tem essa pretensão verdadeira. O que o senhor pode fazer para barrar, pelo menos em São Vicente, entre os vereadores, as lideranças políticas de São Vicente, que tem esse pensamento, mas o senhor pode ter uma certa influência, barrar esse tipo de pensamento? Veja, hoje na cidade de São Vicente nós temos lá um grupo político, nós temos, né, total liberdade de qualquer uma dessas pessoas que estão dentro do nosso grupo político de pleitear, disputar uma eleição, seja para deputado estadual, deputado federal. Mas, obviamente que sempre o diálogo tem que prevalecer entre esse grupo, até porque se é um grupo consciencioso, um grupo que quer o bem da cidade, tem que fazer as melhores escolhas para poder tomar essas decisões. Então, tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir abrir esse diálogo no momento certo para ver quem serão os nossos representantes, quem a gente vai estar dando o apoio do governo. Nós temos um deputado estadual da cidade, o Caio França, que tem sido muito presente, tem nos ajudado muito, tem conseguido aí muitos recursos para a cidade e, mais do que isso, tem conseguido aí abrir portas que estavam fechadas para a cidade. Então, essas pessoas, obviamente, que saem na frente dentro dessa conversa com o nosso grupo político. Mas outros candidatos aí também que queiram disputar a eleição, que queiram ajudar o nosso projeto político para a cidade de São Vicente e fortalecer a nossa representatividade, serão todos bem-vindos. Prefeito, o Santana tocou no parlamento, né? Aqui no nível local, né? A Câmara é fundamental para uma boa administração do prefeito. Como a Câmara está encarando esse momento difícil de todas as prefeituras, inclusive de São Vicente, o seu relacionamento com a atual Câmara Municipal? A Câmara está sendo uma grande parceira. Eu tenho encontrado na Câmara grandes conselheiros lá. Tenho conversado muito com os vereadores têm entendido muito esse momento difícil da cidade. Todos eles perceberam aí que a política precisa de uma renovação, e essa renovação é a renovação de mentalidade, é a renovação das práticas, e eles estão totalmente hoje conscientes desse momento.
Obviamente que a gente sabe que a Câmara ela é muito cobrada, a população cobra muito, as pessoas encontram os vereadores em todo instante, em todo momento, e estão lá fazendo uma pressão para que resolva o problema do buraco, que resolva o problema da unidade de saúde do seu bairro. Os vereadores, eles diariamente encontram a população. Então a gente sabe disso, já estive na Câmara por 2 mandatos, sei da pressão que eles sofrem, sei da pressão que eles passam no dia a dia, então eu procuro também estar muito à disposição da Câmara para poder explicar os projetos que nós encaminhamos à Câmara. Hoje nós estamos encaminhando um projeto importante à Câmara, que é um desconto para o ITBI, para as pessoas que queiram fazer a sua transferência imobiliária, para que elas possam estar tendo 50% de desconto. Nós fomos lá, explicamos na Câmara, falamos o porquê disso, da forma como a gente pretende fazer, e esse diálogo permanente tem sido saudável e a gente tem criado uma simbiose muito positiva para a cidade. Por falar nisso, vai ter refis? Está tendo refis? Está tendo um refis na cidade de São Vicente, muito importante. As pessoas que têm aí os seus impostos aí, atrasados no município, nós estamos aí com condições super especiais, nós temos aí descontos de 90%, 80%, depende da forma como a pessoa dividir, conforme ela fizer esse parcelamento, impostos aí, atrasados de todas as naturezas estão com essa possibilidade do refis. Desconto na multa, né? Claro. Desconto na multa e juros. Tá certo. O Chagas quer também lembrar alguma coisa com relação ao de Santos, é isso? O refis de Santos também é uma anistia de 100% para as dívidas inscritas, para os débitos inscritos na dívida ativa, de tributos, multas, inclusive multa da CET, Quem tiver o imposto predial atrasado, quem tiver o ISS atrasado, quem tiver uma multa atrasada, uma multa de obra, por exemplo, atrasada, inscrita na dívida ativa até 31 de dezembro de 2016, pode parcelar essa dívida em 9 meses, se for feito até o fim deste mês, com 70% de desconto. E aquele que tiver condições de pagar em cota única terá 100% de desconto na multa e no juro. O que significam 100% de desconto na multa e no juro? Quer dizer, ele vai pagar o valor original apenas corrigido monetariamente pela inflação de IPCA. Então, nós temos 2 modalidades. Uma, paga 100% de desconto de uma única vez na multa e juros, e da outra, parcelado 70% de desconto na multa e juros em 9 meses, na medida que for decorrendo 8 meses, 7 meses até o fim do ano. Olha, a cidade de São Vicente, os governos anteriores, com exceção do último, do ex-prefeito Billy, tinha lá pelo menos 2 programas que eram referências, não só na região, mas até para o próprio estado. O Tripulantes do Futuro e o GEPOM. Esses programas foram cancelados, a prefeitura não mais investiu neles no governo passado, por uma série de situações, enfim, pouco explicadas, pelo menos a imprensa, a nós aqui, que se tratava, claro, que é problema financeiro, dificuldades, enfim, mas eu falei em outras oportunidades, não é porque você não está sem caixa hoje, vai ter o mês que vem também vai ser difícil, que o outro vai ter, você vai, limando tudo. Fecha tudo, fecha a porta. Então, fecha a porta, entrega a chave. E ficou a expectativa com a reeleição do Pedro, que participou daquelas gestões que criaram esses programas importantes, principalmente para o jovem, adolescente, de recuperar um dos programas, dos 2 programas, eu não sei, Vai acontecer isso ou não? Vai acontecer, era o nosso compromisso, o tempo inteiro bati nessa tecla da importância da gente assistir os nossos jovens, assistir a população de São Vicente. Nós não podemos, a gente reclama muito da questão da segurança. Agora, se a gente não assiste os nossos jovens, se a gente não dá oportunidade para os nossos jovens, é lógico que a gente vai criar um clima de insegurança na cidade, de violência. Então, vamos assistir os nossos jovens. O Tripulantes do Futuro está voltando agora. A partir do mês de maio, junho, a gente está reinaugurando o programa com uma parceria junto ao governo do estado. A gente está criando no prédio do Tripulantes do Futuro uma ETEC e uma ETECRE, que são as escolas técnicas criativas do estado, onde a gente vai ter o curso de hotelaria, voltado para a área do turismo, e curso também de TV e rádio, dentro do prédio do Tripulantes do Futuro, em parceria com o Estado. Uma grande conquista, voltaremos a atender os nossos jovens da cidade. Temos lá o programa... A partir de que idade, Pedro?
a partir dos 16 anos. 16 anos. A partir dos 16 anos. Temos lá também o Via Rápida, que já começou na cidade de São Vicente desde o início do ano, oportunizando aí a qualificação de mão de obra para os jovens, para os adultos também. Um programa muito bacana. Esse programa possibilitou a gente fazer a reforma de mais de 30 prédios públicos da cidade. Então, tudo isso com criatividade, não precisa ter dinheiro. Tem que ter boa vontade, criatividade e tem que ter acesso, tem que ter diálogo, tem que se colocar à disposição lá do governo do estado, do governo federal e falar, estou precisando de ajuda. Pode nos ajudar? A gente consegue fazer a nossa parte aqui. Vocês podem dar um passo nos ajudando? E dessa forma a cidade está conseguindo criar essa oportunidade para os nossos jovens. E o GEPOM também vai voltar, que é um programa agora do governo do estado. Eu acredito que faltem alguns ajustes lá no governo do estado. Estava faltando um parecer da Procuradoria sobre a compra dos uniformes. Porque uma das características principais do GEPOM na época da cidade era você uniformizar, né, com um fardamento e jovens. Isso trazia a eles uma responsabilidade. Então, a gente vai também, assim que o governo do estado iniciar esse programa, a gente vai pleitear lá um espaço para poder também dar aos nossos jovens essa oportunidade. São dois programas referências que eu acho que isso mesmo nunca deveriam ter sido limados da gestão. Boturão, isso mesmo isso que eu ia comentar, Boturão, que aí desse tipo de assunto que a gente percebe como é que é a mentalidade do gestor público com relação a alguns temas importantes, temas sensíveis. Tem gestor que acha que isso daí é gasto e tem outros que é investimento, né? Porque a partir do momento que você corta recursos públicos para projetos que vão dar uma nova perspectiva para os jovens, ainda mais os jovens de São Vicente, que uma boa parcela vem de famílias desestruturadas, de áreas carentes, a partir do momento que você corta recursos em projetos sérios que dão essa perspectiva social, você acaba, na verdade, prejudicando não só aquele jovem, mas todo o seio familiar e tem também consequências em toda a sociedade, porque uma das consequências é aumento, inclusive, da violência urbana. É verdade. O estado de São Paulo tem 650 municípios. 645 municípios, sabe? O estado de São Paulo pinçou de São Vicente o GEPOM. Né? Verdade. Outros estados, vale aqui lembrar que outros estados já tinham copiado esse programa da cidade. A gente, né, levou o GEPOM para Pernambuco, levou o GEPOM para o Rio de Janeiro. O GEPOM, ele chegou em vários estados aí como um programa de oportunidade para os jovens, para poder exatamente diminuir os índices de violência. A cidade de São Vicente, quando colocou o programa GEPOM, nós tínhamos índices assim altíssimos de violência na cidade. Eles foram reduzindo gradativamente conforme você ia formando as turmas do GEPOM. São jovens que entraram lá na época que foram dispensados do serviço militar, que hoje são pais, que hoje tiveram uma oportunidade de formação, de qualificação, porque o GEPOM não só ensina as questões de cidadania, mas também prepara para o mercado de trabalho, com cursos, tal, dando essa oportunidade. Então, isso tudo é muito bacana para a cidade. E, além disso, investimento também, aplicação que a gente fala de recursos, né, na área da saúde e educação fundamentais, mas também em esporte e cultura. É verdade, é verdade. Muito importante. São bases, né, para criar um cidadão, né? Que o jornal que o Pedro traz aqui, né, a prestação de contas dos 100 dias da sua administração em frente à cidade de São Vicente, mostra basicamente tudo aquilo que a gente debateu aqui, os problemas todos que estão em curso e a tentativa de, evidentemente, ir solucionando com o passar do tempo, mas são 4 anos de administração, evidentemente, né? Mas o retrato fundamental está aqui na capa, né? E o que estava simbolizando, incomodando a todos nós, né? Que moramos ou não moramos em São Vicente, enfim, né? A saúde é grave, a educação é terrível, uma série de outras situações, enfim, incomodam demais. Mas o lixo espalhado por todas as ruas, praticamente, né? Pela cidade inteira, pelas principais avenidas, deixava, acho que, o vicentino envergonhado. Incomodado. Montanha de lixo na praia, né? E hoje a foto que contrapõe aqui da sua gestão é realmente de uma avenida limpa, não é? Sem lixo. É a zeladoria da cidade, né, Boturão, que nós voltamos a, né, fazer com muito êxito. Isso, né, eu sempre falo,
por conta da presença da Codesave, do funcionalismo. Hoje eles estão trabalhando, estão contentes. Eu todos os dias, na parte da manhã, eu estou nas ruas acompanhando a limpeza, as obras, tudo aquilo que está acontecendo por esses funcionários. E você percebe que eles estão com uma disposição incrível, que eles estão super animados trabalhando. Então, isso tudo, né, eu quero dividir com o funcionalismo, né, da cidade de São Vicente, que tem sido grandes parceiros, que tem nos ajudado a manter a limpeza da cidade. A gente hoje tem as pessoas, os funcionários, fiscalizando no dia a dia. A gente tem um grupo que as pessoas elas vão denunciando com fotos esses problemas de colocação irregular de resíduos, em horários errados que colocam lixo. As pessoas ficam o tempo inteiro mandando lá os próprios funcionários que passaram a ser fiscais, porque eles estão preocupados aí com esse aspecto da limpeza da cidade. E aí a gente começa a ter um novo ânimo, um novo estado de espírito na cidade. Fizemos a revitalização da Biquinha, a revitalização de vários lugares, de várias praças, 22 de janeiro, enfim, as praias são outras hoje na cidade. Aos pouquinhos a gente está conseguindo colocar a cidade nos trilhos. Falta muito. Estou animado, estou aqui empolgado, mas falta muito. Eu sei que falta muito aí para a gente poder botar a cabeça no travesseiro. Ainda não estou conseguindo dormir tranquilo, não. Tem muito problema aí para a gente resolver. Mas tá bom, né? Os desafios são muitos, mas acho que a expectativa aí em São Vicente realmente mudou bastante. Pedro Gouveia, obrigado pela participação com a gente. Até a próxima e sucesso aí sempre lá em São Vicente. Obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Deixo aqui o meu carinho especial aqui a todos os telespectadores que nos acompanharam até agora. Chagas de volta aqui, o nosso comentarista andava meio sumido, mas está de volta, vai continuar com a gente. O Santana está diariamente conosco e a gente sempre junto com você, segunda, sexta-feira, ao vivo, 1h30 da tarde, como você sabe, a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.